Fui enganado e expulso da fazenda dos meus pais pelos meus irmãos. Meu nome é João Ferreira da Costa, tenho 38 anos, e o cheiro de terra molhada e o mugido distante do gado leiteiro sempre foram a trilha sonora da minha existência. Cresci na Fazenda Esperança, um pedaço de chão abençoado encravado num vale fértil no interior de Minas Gerais, herança do meu avô, o velho coronel Jacinto, e o maior orgulho dos meus pais, seu Antônio e Dona Alzira. Para mim, a Esperança não era apenas um nome numa placa de madeira na entrada da propriedade. Era o resumo da minha vida, o lugar onde minhas raízes se aprofundaram e onde eu esperava, um dia, ver meus próprios filhos correrem despreocupados, assim como eu corri. Mas o destino, ou melhor, a ganância dos meus próprios irmãos, Pedro e Marta, transformou meu paraíso particular num inferno de desilusão e desterro. A morte dos meus pais, há pouco mais de um ano, foi um golpe duplo, traiçoeiro e rápido. Mamãe se foi primeiro, levada por uma pneumonia agressiva que não deu chances. Papai, seu companheiro de mais de 50 anos, definhou em menos de 3 meses, como se a alma dele tivesse partido junto com a dela. Fiquei sozinho, aos 37 anos, com luto que me rasgava o peito e a responsabilidade implícita de cuidar do legado deles, da Fazenda Esperança. Pelo menos, era o que eu ingenuamente acreditava. Sempre fui o filho mais quieto, o bonzinho, como diziam. Enquanto Pedro, meu irmão mais velho, com seus olhos de lince e uma lábia que poderia vender areia no deserto, sonhava com negócios na cidade grande, e Marta, a do meio, com sua beleza calculada e um faro infalível para bons partidos, almejava um casamento que a catapultasse para a alta sociedade. Eu encontrava minha paz no trabalho da fazenda. Desde menino, acompanhava meu pai na lida com gado, aprendi os segredos do plantio, o ciclo das chuvas, o respeito pela terra que nos alimentava. Para mim, a maior riqueza não estava nos números de uma conta bancária, mas na visão do pasto verdejante, no cheiro do curral ao amanhecer, na satisfação de ver a colheita farta. Meus pais, à sua maneira, incentivavam essa minha ligação com a terra. O João tem mão boa para a roça, Alzira, meu pai costumava dizer, com orgulho discreto, enquanto me via consertar uma cerca ou ajudar no parto de um bezerro. Ele é o único que parece ter herdado o sangue do coronel Jacinto. Mamãe sorria, concordando. Mas, ao mesmo tempo, havia uma admiração incontida pelo jeito esperto de Pedro para os negócios, mesmo que esses negócios fossem, na maioria das vezes, ideias mirabolantes que nunca saíam do papel ou que acabavam em prejuízo, e pela beleza e elegância de Marta, que, segundo ela, nasceu para brilhar na cidade. Eu era o porto seguro, o alicerce da fazenda, mas eles eram as estrelas cadentes que prometiam um futuro mais glamouroso. Essa dinâmica familiar, sutil na infância, tornou-se mais evidente na vida adulta. Pedro, depois de algumas tentativas frustradas de empreender na capital, com o dinheiro do papai, claro, voltou para a fazenda com o rabo entre as pernas, mas com a mesma arrogância de sempre. Assumiu a administração da Esperança, o que, na prática, significava passar os dias no escritório da sede, com o ar-condicionado ligado, fazendo planilhas confusas no computador e dando ordens aos peões, enquanto eu continuava no batente pesado, do sol a sol. Marta, após um casamento relâmpago com um empresário falido que a deixou com mais dívidas do que boas lembranças, também encontrou refúgio na fazenda, transformando um dos quartos da sede em seu ateliê de artes, onde ela produzia telas abstratas que ninguém entendia e que acumulavam poeira no depósito. Eu nunca me importei muito com essa divisão de papéis. Amava o que fazia, amava a fazenda. E, enquanto meus pais fossem vivos, a presença deles era o que realmente importava. Mas, nos últimos anos, com a saúde deles se fragilizando, papai com o coração teimoso, mamãe com a diabetes avançada, fui eu quem assumiu, quase que integralmente, os cuidados com eles e com a manutenção da propriedade. Pedro, com suas reuniões de negócios inadiáveis, e Marta, com seus compromissos sociais indispensáveis, raramente tinham tempo para acompanhar uma consulta médica ou para passar uma noite em claro ao lado da cama de um pai febril. Era sempre o João, o bonzinho, o sempre disponível. E eu o fazia de coração, sem esperar nada em troca, além do conforto deles. A morte deles, tão próxima uma da outra, me deixou num estado de torpor, de incredulidade. O mundo parecia ter perdido a cor, o sentido. E foi nesse momento de vulnerabilidade extrema, de luto profundo, que meus queridos irmãos, Pedro e Marta, mostraram suas verdadeiras garras. No dia seguinte ao enterro do meu pai, enquanto a casa ainda cheirava as flores da coroa e ao café amargo servido aos visitantes, Pedro me chamou para uma conversa séria no escritório da sede. Marta estava ao lado dele, os olhos secos, a expressão calculista. João, meu irmão, Pedro começou, com aquele tom paternalista que ele usava quando queria me manipular. Precisamos ser práticos. Papai e mamãe se foram, e agora temos que resolver a questão da herança, da fazenda. Herança. Mas, já. Gaguejei, ainda atordoado pela dor da perda. Não podemos esperar um pouco, até a poeira baixar. Esperar o quê, João? Marta interveio, a voz afiada como uma navalha. Esperar as dívidas se acumularem. Esperar os urubus aparecerem. Não, meu caro. Temos que agir rápido, proteger o nosso patrimônio. Nosso patrimônio.
A forma como ela disse aquilo já me deu um mau pressentimento. Pedro continuou, desdobrando um mapa tosco da Fazenda Esperança sobre a mesa. Um mapa que, eu notei, ele mesmo havia desenhado, dividindo a propriedade em 3 partes visivelmente desiguais. Olha, João, pensamos muito, eu e a Marta. E chegamos a uma divisão que nos parece justa e funcional. Ele apontou para a maior e melhor parte do mapa, aquela que englobava a sede luxuosa, que nosso avô construiu e nossos pais mantiveram com tanto esmero, os pastos mais férteis do vale, as nascentes de água cristalina, o curral moderno que papai havia reformado recentemente e a maior extensão de terras cultiváveis. Esta parte aqui, ele disse, com um sorriso triunfante, ficaria comigo e com a Marta. Nós temos mais experiência administrativa, mais visão de negócios para tocar essa área produtiva e manter o nome da família em alta no agronegócio. Precisamos de uma sede à altura, para receber investidores, para expandir os horizontes. Expandir os horizontes. Ou encher os próprios bolsos. E para mim? Para mim, ele apontou para uma área menor, encravada na serra, na parte mais alta e de difícil acesso da fazenda. Uma terra pedregosa, com pouca água, onde nem capim direito nascia. Uma área que meu avô costumava chamar de o osso da fazenda, e que meu pai, por mais que tentasse, nunca conseguiu tornar produtiva. Havia lá apenas um casebre velho, de pau a pique, que servia de depósito para ferramentas enferrujadas. E esta parte aqui, na serra, João, ficaria com você, Pedro disse, com a naturalidade de quem me oferece um prêmio de consolação. É uma área um pouco maior em extensão, veja bem. E tem um potencial rústico. Você que gosta tanto da natureza, de uma vida mais simples, pode criar cabras, plantar eucalipto, sei lá. Coisas que combinam mais com o seu perfil. Perfil. O perfil do bonzinho, do simplório, do sem ambição. Olhei para Marta, buscando algum sinal de decência, de irmandade. Ela apenas me encarou com frieza, os braços cruzados. É o mais justo, João. Nós temos família, temos planos de expansão. Você é solteiro, não precisa de tanto luxo, de tanta terra produtiva. Além do mais, a manutenção da sede é caríssima. Você não daria conta. Mas, a casa dos nossos pais, as memórias, tentei argumentar, a voz embargada. Memórias não pagam contas, João, Pedro cortou, com impaciência. Precisamos ser pragmáticos. E o pragmatismo diz que esta é a melhor solução para todos. Ou você prefere que a gente venda tudo e dívida o dinheiro? Porque, nesse caso, com as dívidas que o papai deixou e a desvalorização do mercado, não sobraria quase nada para ninguém. Dívidas? Que dívidas? Que eu soubesse, meu pai era um homem controlado, que não gostava de dever a ninguém. Mas Pedro era mestre em criar narrativas que o favorecessem. Senti-me encurralado, fragilizado pelo luto, exausto emocionalmente e completamente despreparado para aquela guerra fria de interesses. Eles haviam planejado tudo, cada detalhe. Trouxeram um advogado amigo deles, um tal Dr. Vasconcelos, com uma conversa mansa e termos jurídicos que eu mal entendia, para formalizar o acordo de partilha amigável. É o melhor para preservar a unidade da família, seu João, o advogado me disse, com um sorriso que me pareceu falso. Seus irmãos estão pensando no futuro de todos. E eu, o idiota, o bonzinho, o encostado, como eu tinha certeza que eles me viam, embora não dissessem com todas as letras, acabei cedendo. Assinei os papéis da partilha, num estado de torpor, de resignação amarga. Era como assinar minha própria sentença de exílio dentro da minha própria terra. No dia seguinte à assinatura, Pedro e Marta já agiam como os novos senhores feudais da Fazenda Esperança. Começaram a dar ordens aos poucos funcionários que restavam, a planejar reformas na sede, a falar sobre novos investimentos, com o dinheiro da venda de parte do gado que eu havia ajudado a criar, claro. E eu? Fui gentilmente convidado a desocupar o quarto que sempre foi meu na sede e a me instalar no casebre caindo aos pedaços lá na serra. Para você já ir se acostumando com sua nova realidade, Joãozinho, Marta disse, com cinismo que me cortou a alma. Mudei-me para o casebre com minhas poucas roupas, alguns livros e a dor de uma traição que parecia não ter fim. Aquele lugar era a materialização do desprezo deles por mim. Chão de terra batida, telhado cheio de goteiras, sem luz elétrica, sem água encanada. A terra improdutiva ao redor era um desafio constante, solo pedregoso, encostas íngremes, a vegetação rala e ressequida. Todas as noites, eu olhava para baixo, para o vale, e via as luzes da sede da Fazenda Esperança brilhando como um diamante roubado. Lá estavam meus irmãos, desfrutando do conforto, da fartura, do legado dos nossos pais, enquanto eu, o filho que sempre esteve ao lado deles, era relegado ao abandono e à miséria. A raiva e a tristeza me consumiam. Mas, em meio ao desespero, uma teimosia ancestral, talvez herdada do velho coronel Jacinto, começou a brotar em mim. Eu não ia me entregar. Eu não ia dar a eles o gostinho de me verem definhar naquele fim de mundo. Aquela terra improdutiva seria meu campo de batalha.
E eu lutaria com as unhas e os dentes para arrancar dela o meu sustento, a minha dignidade. Foi numa dessas tardes de trabalho solitário e exaustivo, tentando limpar um pedaço de terra para plantar um pouco de feijão e mandioca, que seu Jamil, nosso vizinho de fazenda há mais de 50 anos, um homem sábio e de poucas palavras, apareceu na divisa da cerca. Ele me observou por um tempo, o rosto enrugado expressando uma preocupação silenciosa. Difícil a lida por aqui, hein, João? Ele disse, finalmente. Mais do que o senhor imagina, seu Jamil, respondi, enxugando o suor da testa com as costas da mão suja de terra. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos na linha da cerca que separava minhas terras improdutivas das pastagens verdejantes que agora pertenciam a Pedro e Marta, lá embaixo, no vale onde ficava sede. Sabe, João, ele começou, hesitante. Eu conheço essa fazenda desde que o pai do seu avô a comprou do meu. Muitas luas se passaram. E essa cerca aí, ele apontou com o queixo para a divisa, essa cerca aí nunca me pareceu estar no lugar certo. Desde aquela época, quando fizeram a primeira demarcação, sempre achei que o pessoal que mediu puxou mais para o lado de cá do que devia. Tem uns mapas antigos lá em casa, do tempo do meu avô, uns documentos da primeira escritura. Talvez a gente devesse dar uma olhada, sem compromisso. Só para tirar a dúvida. Mapas antigos. Escritura original. Cercas no lugar errado. Uma fagulha de algo que eu não ousava nomear acendeu dentro de mim. O que mais eu tinha a perder? Já haviam me tirado quase tudo. Olhei para seu Jamil, para a honestidade estampada em seu rosto curtido pelo sol, e senti, pela primeira vez em muito tempo, um fio de seria esperança? Eu agradeceria muito se o senhor pudesse me mostrar esses mapas, seu Jamil, respondi, a voz um pouco trêmula. Qualquer luz nesse meu túnel já seria uma bênção. Ele sorriu, um sorriso enigmático. Amanhã cedo eu passo aqui com eles, João. Às vezes, a verdade está escondida debaixo de muita poeira e cercas tortas. Naquela noite, mal consegui dormir. A menção àqueles mapas antigos, a possibilidade de um erro na demarcação, acendeu em mim uma curiosidade dolorosa, uma expectativa que eu tentava controlar, mas que insistia em borbulhar. E se? E se a injustiça que eu sofri fosse ainda maior do que eu imaginava? E se a chave para minha reviravolta estivesse escondida em papéis amarelados pelo tempo, esperando apenas o momento certo para ser revelada? A promessa de seu Jamil, de trazer os mapas antigos e os documentos da época do seu avô, transformou minha noite insone no casebre da serra numa vigília ansiosa. O sol mal havia despontado por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja esperançoso, quando ouvi o trotar familiar do cavalo dele se aproximando pela trilha estreita. Meu coração, que nos últimos meses parecia bater apenas no ritmo lento da resignação e do trabalho exaustivo, agora galopava em meu peito. Seu Jamil chegou com um sorriso matreiro e uma pasta de couro surrada debaixo do braço. Bom dia, João. Trouxe uns papéis velhos aqui que talvez interessem mais a você do que as traças, ele disse, com seu humor simples e direto. Dentro do meu casebre, sobre a mesa rústica de madeira que eu mesmo havia improvisado, ele desdobrou os mapas. Eram documentos amarelados, frágeis, desenhados à mão com uma caligrafia elegante, mas com marcações e legendas que, para um leigo, pareciam um enigma. Mas seu Jamil, com a sabedoria de quem conhecia cada palmo daquelas terras desde menino, começou a decifrá-los. Olha aqui, João, ele apontou para um marco antigo, um grande jequitibá que, eu sabia, ainda existia, embora agora estivesse do lado de lá da cerca, nas terras que Pedro e Marta haviam reivindicado. No tempo do meu avô, e do seu, essa árvore era o ponto de partida da divisa. A medição seguia reta, acompanhando o veio d'água da Grota Funda, até aquela Pedra da Baleia, lá no alto do Espigão. E daqui da Pedra da Baleia, descia em linha reta até o Rio das Pedras. Simples assim. Ele pegou um mapa mais recente, uma cópia da planta que o Dr. Vasconcelos, o advogado dos meus irmãos, havia usado na partilha amigável. As diferenças eram gritantes. A cerca atual, que definia minha propriedade, fazia uma curva estranha, inexplicável, comendo uma fatia considerável do vale e jogando para o lado dele justamente a área onde ficava a sede da Fazenda Esperança, o açude principal e as melhores pastagens. A Grota Funda, que deveria ser um divisor natural, agora corria inteiramente dentro das terras deles. A Pedra da Baleia, que deveria ser um marco limítrofe, estava bem no meio do que eles chamavam de sua propriedade. Tá vendo, João? Seu Jamil disse, a voz séria. Essa cerca nova aí, que o Pedro mandou fincar depois que seus pais se foram, ela não respeita os marcos antigos. Ela não respeita a história dessa terra. Tem coisa errada aí. Muito errada. Uma mistura de raiva e uma excitação febril começou a tomar conta de mim. Se seu Jamil estivesse certo, a injustiça que eu sofri era ainda maior do que eu imaginava. Não era apenas uma questão de ter ficado com a pior parte da fazenda, era uma questão de ter sido ativamente roubado, enganado na demarcação. Enquanto essa semente de dúvida e esperança crescia em mim, minha vida na serra seguia seu curso árduo. O trabalho era implacável, do nascer ao pôr do sol.
Com as poucas economias que me restavam e a venda de algumas ferramentas que meu pai havia me deixado, as únicas coisas de valor que consegui levar comigo, comprei algumas galinhas, 2 cabras e sementes de milho, feijão e mandioca. A terra era ingrata, pedregosa, e a água, escassa. Tive que carregar latas do pequeno córrego que passava quase 1 quilômetro do casebre para irrigar minha pequena roça. Mas cada pé de milho que brotava, cada ovo que minhas galinhas botavam, era uma pequena vitória, um ato de teimosia contra a miséria que meus irmãos pareciam ter me destinado. E, lá de cima, do meu exílio na serra, eu via, com uma amargura crescente, a vida de rei que Pedro e Marta levavam no vale. A sede da Fazenda Esperança, antes um lar simples e acolhedor, agora ostentava ares de resort de luxo. Pedro comprou uma caminhonete importada, daquelas que mal cabem nas estradas de terra. Marta passava os fins de semana recebendo amigos da cidade para churrascos barulhentos à beira da piscina, que eles mandaram construir assim que assumiram a propriedade. Contrataram mais empregados para casa, enquanto dispensavam os peões mais antigos da fazenda, aqueles que tinham lealdade ao meu pai e que, provavelmente, questionariam as novas diretrizes administrativas do visionário Pedro. Ele se auto-intitulava o novo coronel da região, mas não tinha um pingo da nobreza ou da sabedoria do nosso avô. Era apenas um déspota mesquinho, embriagado por um poder que ele não merecia e por uma riqueza que ele não construiu. Marta, por sua vez, desfilava pela cidade vizinha com roupas de grife e joias que eu tinha certeza que foram compradas com o dinheiro da venda do gado que papai e eu passamos anos engordando. Aquele contraste entre a minha luta diária pela sobrevivência e a ostentação descarada deles alimentava minha determinação. Eu não queria a riqueza deles. Eu queria a justiça. Queria o que era meu por direito, o que meus pais e meu avô construíram com tanto suor e honestidade. Com a ajuda de seu Jamil, comecei uma verdadeira peregrinação em busca de documentos que comprovassem nossas suspeitas. Fomos ao cartório de registro de imóveis da comarca, um prédio antigo empoeirado na cidade vizinha. Passamos dias vasculhando livros grossos, com suas caligrafias quase ilegíveis e seus termos jurídicos arcaicos. Encontramos a escritura original da Fazenda Esperança, datada de 1938, quando meu bisavô a comprou. As descrições dos limites eram vagas, baseadas em marcos naturais como a figueira centenária, o espigão da serra onde canta o sabiá, o curso do córrego das Antas. Era preciso um conhecimento profundo da região, talvez um pouco de sorte, para traduzir aquilo para um mapa moderno. Descobrimos também que, ao longo das décadas, a fazenda havia passado por algumas retificações de área e atualizações de matrícula, geralmente coincidindo com a passagem de herança ou com a necessidade de algum empréstimo bancário que exigia uma documentação mais precisa. E era aí que a confusão parecia se instalar. Mapas que não batiam, medidas que se contradiziam, descrições que pareciam se referir a propriedades diferentes. Pedro e Marta, claro, não facilitaram em nada. Quando seu Jamil, na sua inocência e boa-fé, comentou com o antigo funcionário da prefeitura, que era compadre do Roberto, marido da Marta, que estávamos mexendo nos papéis velhos da fazenda, a notícia chegou aos ouvidos dos meus irmãos como um rastilho de pólvora. No dia seguinte, recebi a visita de Pedro no meu casebre. Ele chegou na sua caminhonete reluzente, levantando uma nuvem de poeira, o olhar carregado de uma fúria mal disfarçada. "O que você anda bisbilhotando, João?" ele rosnou, sem nem descer do veículo. "Soube que você e aquele velho caduco do Jamil estão remexendo em papelada antiga. Está querendo arrumar problema onde não existe." "Estou apenas tentando entender a história da minha família, Pedro", respondi, com a maior calma que consegui reunir. "E conhecer melhor a terra que me coube." "A terra que te coube é essa aí, essa nhaca." Ele cuspiu as palavras, com desprezo. "E é bom que você se contente com ela. Porque se você tentar criar caso, se tentar questionar a partilha que foi feita de forma justa e legal, você vai se arrepender amargamente. Eu tenho os melhores advogados da região. E você? Você não tem nem onde cair morto." A ameaça era clara. Mas, em vez de me intimidar, ela apenas reforçou minha convicção de que eu estava no caminho certo. Se eles estavam tão preocupados com minha bisbilhotice, é porque tinham algo a esconder. Os obstáculos se multiplicaram. No cartório, alguns livros sumiram misteriosamente. Na prefeitura, os funcionários passaram a nos tratar com uma má vontade irritante, dificultando o acesso a mapas de zoneamento e a registros de demarcação mais antigos. O custo para obter cópias autenticadas de cada documento era um peso no meu orçamento já apertado. Tive que vender uma das minhas cabras e penhorar o velho relógio de bolso do meu avô, a única joia de família que me restou, para continuar a investigação. Seu Jamil, com sua paciência e sua rede de contatos na região, ele era uma figura respeitada, conhecido pela sua honestidade e pela sua memória prodigiosa, foi fundamental. Ele conhecia um primo aqui, um afilhado ali que nos ajudavam a driblar a burocracia e a encontrar pistas em lugares inesperados. Foi ele quem descobriu, através de um velho agrimensor aposentado que havia trabalhado para a prefeitura nos anos 70, a existência de um levantamento topográfico detalhado da Fazenda Esperança, feito na época para a construção de uma estrada vicinal que passaria perto dos limites da propriedade.
Esse levantamento, se ainda existisse, poderia ser a chave. A busca por esse documento se tornou nossa obsessão. Reviramos os arquivos mortos da prefeitura, do departamento de estradas, do Instituto de Terras. Nada. Parecia ter evaporado. Até que, um dia, seu Jamil apareceu no meu casebre com um sorriso que ia de orelha a orelha e um rolo de papel amarelado debaixo do braço. Acho que encontramos nosso tesouro, João, ele disse, a voz embargada pela emoção. Era o levantamento topográfico de 1976. O velho agrimensor, depois de muita conversa e de alguns copos de cachaça, lembrou-se que havia guardado uma cópia particular em casa, como recordação de um dos trabalhos mais desafiadores de sua carreira. E lá estava, detalhado, com coordenadas geográficas precisas, com cada curva de nível, cada córrego, cada marco natural da Fazenda Esperança. Passamos a noite debruçados sobre aquele mapa, à luz de um lampião, comparando-o com a escritura original de 1938, com os mapas do avô de seu Jamil, e com a planta da partilha amigável que meus irmãos me empurraram. E, à medida que as peças se encaixavam, a verdade, chocante e revoltante, começou a emergir. O erro não era pequeno. Não era uma questão de metros, mas de hectares. Hectares das melhores terras, das mais férteis, das mais valiosas. E, o mais inacreditável de tudo, a área onde estava construída a sede luxuosa da Fazenda Esperança, o curral moderno, o açude principal, toda a infraestrutura que representava o coração produtivo da propriedade, essa área, segundo o levantamento topográfico de 1976 e a correta interpretação dos marcos da escritura original, estava integralmente localizada dentro dos limites da gleba de terra que, por direito, deveria ter sido minha. Meus irmãos não apenas haviam me relegado à pior parte da fazenda. Eles haviam, literalmente, construído seu império sobre o meu terreno. A serra improdutiva que me deram era apenas uma fração do que me cabia. O restante, a nata, o filé mignon, eles haviam simplesmente anexado. Senti o chão sumir sob meus pés, uma mistura de fúria cega e uma vindicação quase dolorosa me invadindo. Olhei para seu Jamil, os olhos marejados. Eles me roubaram na cara dura, seu Jamil. Eles me enganaram como se eu fosse um idiota. Ele apenas assentiu, a expressão sombria. Eu sempre desconfiei, João. Seu pai era um homem justo. Ele jamais permitiria uma partilha tão desigual. Essa cerca torta, ela sempre me incomodou. Naquela noite, não dormi. A adrenalina da descoberta, a raiva pela traição e a crescente certeza do que eu precisava fazer me mantinham desperto. Aquilo não era mais sobre um pedaço de terra a mais ou a menos. Era sobre minha honra, sobre a memória dos meus pais, sobre a justiça que clamava para ser feita. Na manhã seguinte, com as cópias autenticadas de todos os documentos, a escritura original, os mapas de seu Jamil, o levantamento topográfico de 1976 e a planta da partilha fraudulenta, em uma pasta debaixo do braço, peguei o primeiro ônibus para a capital. Procurei o melhor advogado especialista em questões fundiárias que meu dinheiro, o pouco que me restava do relógio do vovô e da venda da cabra, podia pagar. Apresentei o caso ao Dr. Guzmão, um advogado renomado, conhecido por sua combatividade e por seu histórico de vitórias em causas complexas. Ele ouviu minha história com atenção, analisou os documentos com um olhar clínico e, ao final, um sorriso de tubarão surgiu em seus lábios. Meu caro João, ele disse, recostando-se em sua cadeira de couro. Temos um caso. Um caso e tanto. Seus irmãos foram não apenas gananciosos, mas também incrivelmente descuidados. Ou talvez, apenas arrogantes demais para imaginar que o irmão bonzinho um dia teria coragem de revidar. Ele me explicou os trâmites legais. Uma ação de reintegração de posse, baseada na nulidade da partilha por vício de consentimento e erro substancial na demarcação. Seria uma batalha longa, desgastante, mas, segundo ele, com chances altíssimas de vitória. Os documentos estavam na minha mão, a verdade, nua e crua, estampada em mapas e certidões. A sede da Fazenda Esperança, o coração do legado dos meus pais, o palco da arrogância dos meus irmãos, tudo construído em solo que, por direito e por justiça, era meu. Pedro e Marta achavam que tinham ganhado a guerra com sua partilha amigável. Mal sabiam eles que eu estava apenas começando a carregar minha artilharia. E a primeira salva, eu decidi ali mesmo, não seria uma carta de advogado. Seria uma visita surpresa. Com a lei do meu lado e a verdade como minha armadura. A Fazenda Esperança voltaria para seu legítimo dono. Custe o que custasse. A consulta com o Dr. Guzmão, aquele renomado advogado com fama de Rottweiler dos tribunais quando se tratava de disputas de terra, foi como um bálsamo e um choque de realidade ao mesmo tempo. Ele analisou cada documento que eu e seu Jamil havíamos reunido com a meticulosidade de um relojoeiro suíço, a escritura original de 1938, os mapas desenhados à mão pelo avô de seu Jamil e, a joia da coroa, o levantamento topográfico de 1976 que encontramos no fundo de um arquivo morto da prefeitura. Seus olhos brilhavam com um interesse quase predatório enquanto ele comparava as marcações antigas com a planta da partilha amigável que meus irmãos me empurraram goela abaixo.
Meu caro João, ele disse ao final, recostando-se em sua imponente cadeira de couro e juntando as pontas dos dedos. O que temos aqui não é apenas um erro de demarcação. É um caso clássico de má-fé, de apropriação indébita disfarçada de acordo familiar, possivelmente com indícios de coação, dado seu estado emocional à época, enlutado e fragilizado. Seus irmãos, com o perdão da franqueza, foram não apenas gananciosos, mas também incrivelmente estúpidos ao acharem que um documento tão frágil e unilateral como essa partilha resistiria a um escrutínio legal mais aprofundado, especialmente diante de evidências tão contundentes quanto estas. Ele me explicou a estratégia. Entraríamos com uma ação declaratória de nulidade de partilha, cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O objetivo não era apenas reaver a posse da área da sede e das terras férteis do vale que me foram usurpadas, mas também anular completamente aquele acordo fraudulento, forçando uma nova partilha baseada nos critérios legais e nos documentos históricos, e ainda cobrar dos meus irmãos pelos lucros que auferiram indevidamente com a exploração da minha terra durante todo aquele período. A menção a perdas e danos me deu um certo desconforto inicial. Eu não queria parecer tão mercenário quanto eles, mas Dr. Guzmão foi taxativo. Justiça completa, João. Eles não podem sair impunes e ainda lucrar com a própria torpeza. Enquanto o Dr. Guzmão e sua equipe preparavam a petição inicial, um calhamaço de quase 200 páginas recheado de laudos técnicos improvisados que fizemos com base nos mapas, certidões e até fotos de satélite antigas que conseguimos, eu voltei para meu casebre na serra. A notícia da minha ousadia em contratar um advogado na capital já havia chegado aos ouvidos de Pedro e Marta, provavelmente através da rede de fofocas da pequena cidade vizinha, ou talvez pelo próprio Dr. Vasconcelos, o advogado deles, que certamente foi sondado informalmente pelo meu. A reação não tardou. Numa tarde, enquanto eu tentava consertar o telhado esburacado do casebre antes que as chuvas de verão chegassem com força total, a caminhonete importada de Pedro surgiu na minha porteira, levantando uma nuvem de poeira e arrogância. Ele desceu batendo a porta, o rosto vermelho de fúria. Marta estava ao lado dele, os braços cruzados, a expressão carregada de desprezo. Que palhaçada é essa de advogado, João? Pedro rosnou, aproximando-se. Acha mesmo que vai conseguir alguma coisa com essa sua choradeira? A partilha foi feita, assinada, registrada. Você não tem direito a mais nada. O direito quem define é a lei, Pedro, não a sua ganância, respondi, descendo do telhado improvisado, a sujeira e o suor me cobrindo, mas a espinha ereta. E, pelo que meu advogado me informou, aquela partilha amigável de vocês tem mais furos que este meu telhado. Advogado de porta de cadeia, Marta cuspiu as palavras. Você vai gastar o pouco que não tem e ainda vai sair devendo. Papai e mamãe ficariam com vergonha de você, armando esse circo contra a própria família. Vergonha, retruquei, sentindo o sangue ferver. Vergonha eles teriam de ver o que vocês fizeram comigo. De como me expulsaram da casa deles no meio do meu luto. De como tentaram me roubar o que era meu por direito. Vocês não têm o direito de usar o nome deles para justificar a canalice de vocês. A discussão esquentou. Gritos, acusações, ameaças veladas. Roberto, o marido de Marta, que viera junto para dar apoio moral, leia-se, para engrossar o coro dos intimidadores, tentou se meter, com seu ar de quem entende de negócios e leis. Cortei-o com o olhar que o fez recuar. Eu não era mais o Joãozinho bonzinho e assustado. Aquele João havia morrido junto com a inocência que eles me roubaram. Escutem bem os dois, eu disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria fria. A notificação oficial do meu advogado chegará para vocês nos próximos dias. Nela, estarão todos os detalhes da nossa ação e a nossa proposta para uma desocupação voluntária e resolução amigável, antes que a justiça precise usar de meios mais persuasivos. Sugiro que procurem um bom advogado. Vão precisar. Eles foram embora bufando, prometendo que eu pagaria caro por essa afronta. Mas eu vi o medo nos olhos deles. A arrogância de antes estava trincada. Eles sabiam, ou pelo menos desconfiavam, que eu tinha algo sólido nas mãos. A notificação chegou para eles 3 dias depois, entregue por um oficial de justiça na sede da Fazenda Esperança. Pelo que soube por seu Jamil, que tinha seus informantes entre os funcionários mais antigos da fazenda, a cena foi de puro desespero. Marta teve um ataque de nervos. Pedro quebrou um vaso de cristal na sala. A proposta amigável do Dr. Guzmão era clara. Eles tinham 15 dias para apresentar uma contraproposta de desocupação da área que, segundo nossos documentos, era minha, incluindo a sede, e para começarmos a discutir o ressarcimento pelas perdas e danos. Caso contrário, a ação de reintegração de posse seria protocolada imediatamente, com pedido de liminar. A resposta deles veio através do Dr. Vasconcelos, o mesmo advogado que havia abençoado a partilha fraudulenta. Era uma carta arrogante, negando todas as minhas alegações, afirmando que os documentos que eu possuía eram falsos ou mal interpretados, e que eles lutariam até o fim para defender seus legítimos direitos de propriedade. Anexada à carta, uma contraproposta ridícula,
eles me cederiam um pequeno pedaço a mais de terra na serra, uns 2 ou 3 hectares de mata fechada e pedra pura, em troca da minha desistência formal de qualquer pleito futuro. Era um insulto. Doutor Guzmão riu ao ler a carta. Eles estão blefando, João. E estão com medo. Essa proposta é um sinal de desespero. Vamos em frente. E fomos. A ação foi protocolada. E, como esperado, a primeira batalha foi pela perícia judicial. O juiz da comarca, um homem sério e conhecido pela sua rigidez, acatou nosso pedido e nomeou um perito agrônomo de sua confiança para realizar um novo levantamento topográfico da Fazenda Esperança, confrontando todos os documentos apresentados por ambas as partes. Aquilo foi um balde de água fria nas pretensões dos meus irmãos. Uma perícia judicial independente era a última coisa que eles queriam. Tentaram de tudo para impugnar o perito nomeado, para adiar os trabalhos, para apresentar seus próprios laudos feitos por especialistas amigos. Mas o juiz se manteve firme. Os meses que se seguiram foram de uma guerra de nervos. Eu continuava minha lida na serra, mas agora com uma energia renovada, uma esperança que me movia. Cada notícia do Dr. Guzmão sobre o andamento do processo era como uma pequena vitória. Enquanto isso, Pedro e Marta viam seu castelo de cartas começar a ruir. Os bancos, sabendo da disputa judicial, suspenderam novas linhas de crédito. Fornecedores começaram a exigir pagamento à vista. A gestão brilhante de Pedro começou a fazer água por todos os lados. A fazenda, antes próspera, pelo menos na parte que eles ocupavam, começou a apresentar sinais de declínio. Pastos mal cuidados, gado perdendo peso, a manutenção da sede luxuosa tornando-se um fardo cada vez mais pesado. Eles tentaram uma nova tática, a chantagem emocional através de outros parentes. Tios e primos distantes, que nunca haviam se importado comigo, de repente apareciam no meu casebre ou me ligavam, com discursos ensaiados sobre a importância do perdão, a união da família, o sofrimento que eu estava causando aos meus irmãos. João, meu filho, sua irmã Marta está doente de preocupação. Seu irmão Pedro não dorme mais. Você vai destruir o que resta da nossa família por causa de um pedaço de terra. Uma tia chorosa me disse ao telefone. Tia, respondi com a paciência que me restava. O pedaço de terra em questão é o coração da fazenda que meus pais construíram, e que eles me roubaram. E quem está destruindo a família não sou eu, mas a ganância e a desonestidade deles. Se eles estivessem realmente preocupados, teriam aceitado uma negociação justa desde o início. A perícia judicial durou quase 6 meses. O agrônomo nomeado pelo juiz, um profissional meticuloso e incorruptível, refez cada medição, analisou cada marco, cada documento. E o laudo final, um calhamaço técnico de mais de 300 páginas, foi protocolado nos autos do processo. Doutor Guzmão me ligou no mesmo dia. João, meu amigo, prepare o champanhe. Ou melhor, prepare a cachaça da boa, que combina mais com sua história, ele disse, a voz vibrando de excitação. O laudo da perícia é demolidor. Para eles, claro. Confirma, sem margem para qualquer dúvida, que a demarcação original da sua gleba de terra engloba toda a área da sede, o açude, os melhores pastos. O erro na partilha amigável que eles fizeram é grosseiro, escandaloso. O juiz marcou uma audiência de conciliação para a semana que vem. Mas, sinceramente, não vejo o que eles possam argumentar, a não ser que queiram passar ainda mais vergonha. Senti um alívio tão profundo que minhas pernas fraquejaram. Era a confirmação final, a chancela da justiça. A verdade, que seu Jamil havia pressentido nos mapas amarelados do seu avô, agora estava ali, carimbada e assinada por um perito judicial. Na semana seguinte, na audiência de conciliação, Pedro e Marta estavam visivelmente abatidos. O advogado deles, Dr. Vasconcelos, tentou uma última cartada, um discurso inflamado sobre a boa-fé dos seus clientes e a interpretação equivocada dos documentos antigos. Dr. Guzmão o desmantelou em menos de 5 minutos, apenas lendo os trechos mais contundentes do laudo pericial. O juiz, então, virou-se para meus irmãos. Senhores, diante do laudo pericial, que é conclusivo, e da robustez das provas apresentadas pelo autor, sugiro enfaticamente que os senhores aceitem um acordo que minimize os prejuízos para ambas as partes. Caso contrário, serei obrigado a proferir uma sentença que, adianto, não lhe será nada favorável, e que incluirá, muito provavelmente, uma indenização considerável por perdas e danos e litigância de má-fé. O silêncio na sala de audiências era total. Pedro olhou para Marta, que tinha os olhos vermelhos e inchados. Eles estavam encurralados. A arrogância havia se esvaído, dando lugar ao pânico da derrota iminente. Dr. Vasconcelos pediu uma parte com seus clientes. Voltaram alguns minutos depois, pálidos, mas com uma proposta. A última oferta desesperada deles. Doutor Juiz, meus clientes, visando a paz familiar e a rápida resolução deste infeliz mal-entendido, propõem ceder ao Sr. João uma área de 50 hectares no vale, contígua à sua propriedade atual na serra, incluindo uma das nascentes, e mais uma compensação financeira de R$ 200 mil, parcelada em 24 vezes, ele anunciou, a voz sem convicção.
50 hectares no vale. 200 mil reais. Era uma oferta considerável, muito mais do que eu jamais sonhei em ter quando me arrastava naquelas terras improdutivas da serra. Era uma tentativa clara deles de salvar a sede, o símbolo do status que eles tanto prezavam, e de evitar a humilhação completa de serem expulsos e ainda terem que me pagar uma indenização milionária. Olhei para o Dr. Guzmão. Ele me deu um leve sorriso e um aceno quase imperceptível, como quem diz a decisão é sua, mas você sabe o que é justo. Olhei para meus irmãos. Vi o medo, o desespero, a súplica silenciosa nos olhos deles. E, por um instante, uma pontada de algo que poderia ser pena, ou talvez apenas o cansaço de tanta luta. Mas então, lembrei da crueldade deles, da forma como me trataram, como pisotearam a memória dos meus pais. E soube o que tinha que fazer. Não era só pela terra. Era pela honra. Pela justiça. Pela Fazenda Esperança, que merecia um dono que a amasse de verdade. Doutor juiz, comecei, a voz firme, sem hesitação. Agradeço a generosa oferta dos meus irmãos. Mas ela é insuficiente. Vi o último resquício de esperança morrer nos olhos de Pedro e Marta. Eu não quero um pedaço do vale. Eu não quero uma compensação financeira que jamais pagaria pela humilhação e pelo sofrimento que me causaram. Eu quero o que é meu por direito, segundo a lei, segundo os documentos, segundo a vontade implícita dos meus pais e do meu avô. Eu quero a íntegra da minha propriedade, incluindo a área onde está a sede da Fazenda Esperança. E quero que meus irmãos desocupem o que nunca lhes pertenceu. Sem acordos parciais, sem concessões. A justiça completa, ou nada. Doutor Guzmão sorriu abertamente. O juiz assentiu, com uma expressão que parecia aprovar minha firmeza. Sendo assim, disse o magistrado, e considerando a recusa da proposta de acordo e a clareza do laudo pericial, declaro esta audiência de conciliação encerrada. Proferirei a sentença na próxima semana. Mas adianto aos réus que se preparem para o pior. Saímos do fórum com a certeza da vitória. A próxima vez que eu visse meus irmãos, provavelmente seria com uma ordem judicial de reintegração de posse na mão e a lei, finalmente, ao meu lado, para fazer cumprir o que era justo. A Fazenda Esperança ia voltar para casa. E o barulho do trator, que eu já começava a ouvir em minha mente, não seria de destruição, mas de reconstrução. A reconstrução da minha vida, da minha honra e do verdadeiro legado da minha família. A semana que se seguiu à audiência de conciliação, onde recusei a última e desesperada oferta dos meus irmãos Pedro e Marta, foi uma das mais longas da minha vida. Eu sabia que a sentença do juiz estava prestes a sair, e a ansiedade misturava-se a uma expectativa quase febril. Doutor Guzmão, meu advogado, com sua calma de veterano de guerra, me garantia que o resultado seria favorável, que o laudo pericial era irrefutável. Mas, depois de tantos anos de injustiça e descrédito, uma parte de mim ainda temia alguma reviravolta, alguma manobra de última hora dos meus ardilosos irmãos e de seu igualmente ardiloso advogado, Dr. Vasconcelos. Finalmente, na sexta-feira à tarde, o telefone tocou. Era Dr. Guzmão. João, meu caro, pode abrir a melhor cachaça que você tiver aí na serra. Ele disse, a voz vibrando de satisfação. A sentença saiu. 100% favorável a você. O juiz não apenas anulou a partilha fraudulenta, como determinou sua imediata reintegração de posse na integralidade da gleba de terra que lhe cabia pela demarcação original de 1976, incluindo, explicitamente, toda a área da sede da Fazenda Esperança, o açude e as benfeitorias ali existentes. E mais, condenou seus irmãos ao pagamento de uma indenização por perdas e danos e lucros cessantes, a ser calculada em fase de liquidação de sentença, além de uma multa por litigância de má-fé. Fizemos história, meu amigo. Sentia as pernas bambearem. Um turbilhão de emoções me invadiu. Alívio, alegria, uma profunda sensação de justiça e, sim, uma pontada de tristeza por ver o nome da minha família arrastado para aquele desfecho litigioso, mas necessário. Meus pais, eles finalmente teriam sua verdadeira vontade respeitada, mesmo que postumamente. Aquele testamento, que eles prepararam com tanto cuidado e que meus irmãos tentaram subverter com sua ganância, agora falava mais alto. Aquele erro na demarcação, que por tantos anos me relegou à miséria enquanto eles se regalavam no que era meu, agora era a chave da minha redenção. Doutor Guzmão me explicou os próximos passos. O mandado de reintegração de posse seria expedido em poucos dias. Pedro e Marta seriam notificados oficialmente para desocupar o imóvel num prazo curtíssimo, geralmente 48 horas após a intimação. Caso se recusassem, o que era altamente provável, a lei nos autorizava a solicitar o auxílio de força policial para garantir o cumprimento da ordem judicial. E o trator, João? Ele perguntou, com leve tom de brincadeira. Ainda está nos seus planos como elemento cênico para a retomada. Sorri. Doutor, o trator talvez seja mais simbólico do que prático. Mas, se eles se recusarem a sair por bem, e se tiverem deixado algum entulho ou alguma lembrancinha indesejada para trás, ele certamente terá sua utilidade para limpar o terreno, e a minha paciência.
Como previsto, Pedro e Marta, ao receberem a intimação judicial com o prazo de 48 horas para desocupar a sede e as terras do vale, surtaram. Recebi uma enxurrada de ligações de números desconhecidos, mensagens de áudio carregadas de ódio, ameaças veladas. Minha irmã, Marta, chegou ao cúmulo de me acusar de querer matar o próprio irmão de desgosto e de ser um monstro sem coração que não respeitava nem a memória dos pais. Pedro, mais pragmático em sua fúria, ameaçou colocar fogo em tudo antes de entregar um único palmo de terra para mim. Doutor Guzmão, com a tranquilidade de quem já viu esse filme muitas vezes, acionou as autoridades competentes. No dia D, ou melhor, no dia da retomada da esperança, como seu Jamil batizou a operação, uma comitiva se formou na entrada da minha pequena propriedade na serra. Eu, doutor Guzmão, seu Jamil, que fazia questão de estar presente, como testemunha ocular da história, 2 oficiais de justiça, uma viatura da polícia militar com 4 policiais para garantir a ordem, e, sim, um trator alugado, estrategicamente estacionado um pouco mais afastado, mas visível. Chegamos à porteira principal da sede da Fazenda Esperança. Estava trancada com correntes e cadeados novos. Nenhuma surpresa. Os oficiais de justiça, munidos do mandado judicial, ordenaram a abertura. Silêncio. Após alguns minutos de espera e novas tentativas de comunicação, e diante da recusa em cooperar, a ordem para o arrombamento legal foi dada. Um chaveiro que acompanhava a comitiva abriu a porteira em menos de 5 minutos. Entramos. O pátio da sede, antes impecável, agora estava um caos. Caixas de papelão espalhadas, alguns móveis velhos jogados de qualquer maneira, como se eles tivessem tentado levar o que podiam às pressas, mas desistido no meio do caminho. E, na varanda da casa principal, a figura patética de Pedro, os braços cruzados, o rosto uma máscara de ódio e derrota. Marta não estava à vista. Vocês não vão entrar na minha casa, ele gritou, a voz embargada pela raiva, quando nos aproximamos. Com licença, senhor Pedro, disse um dos oficiais de justiça, com firmeza. Esta casa, por determinação judicial, não é mais sua. É propriedade do senhor João Ferreira da Costa. E nós estamos aqui para garantir que a ordem seja cumprida. Qualquer tentativa de resistência configurará crime de desobediência e desacato. A menção à polícia e a visão dos policiais armados, embora discretos, pareceram minar a última centelha de combatividade de Pedro. Ele recuou, os ombros caindo em resignação. Foi então que Marta surgiu, vinda dos fundos da casa, os olhos vermelhos e inchados, mas com uma altivez que beirava o ridículo. Vocês não têm vergonha, ela gritou, apontando o dedo para mim. Expulsar a própria irmã, o próprio irmão, da casa que foi dos nossos pais. Seu Judas! Seu traidor! Papai e mamãe devem estar se revirando no túmulo. Pelo contrário, Marta, respondi, a voz calma, mas carregada de toda a dor e injustiça que eu havia suportado por anos. Tenho certeza que papai e mamãe estão finalmente em paz, sabendo que a vontade deles está sendo cumprida. A vontade de que o filho que sempre amou e cuidou desta terra pudesse finalmente chamá-la de sua. Vocês tiveram a chance de fazer o certo, de aceitar uma partilha justa. Preferiram a ganância, a mentira, a usurpação. Agora, estão apenas colhendo o que plantaram. Ela tentou avançar sobre mim, mas foi contida pelo olhar severo de um dos policiais. Roberto, o marido dela, que até então se escondia dentro da casa, apareceu na porta, pálido, tentando acalmá-la. Em vão. O show de vitimismo e histeria dela durou mais alguns minutos, com acusações, pragas e lágrimas de crocodilo. Mas a lei estava do meu lado. E a paciência dos oficiais, se esgotando. Um caminhão de mudanças, contratado por eles de última hora, chegou para retirar o que ainda lhes pertencia, ou o que eles achavam que lhes pertencia. Foi um processo lento, tenso, acompanhado de perto pelos oficiais e pelo Dr. Guzmão, para garantir que não levassem nada além dos seus objetos pessoais e dos móveis que comprovadamente haviam adquirido após a morte dos nossos pais. Muitos dos itens de valor da sede, aqueles que meu avô e meu pai haviam colecionado ao longo da vida, e que eles tentaram incluir na mudança, foram barrados, pois agora faziam parte do espólio da minha propriedade. A humilhação deles era palpável a cada caixa que era carregada para fora sob o nosso olhar atento. O trator teve sua utilidade simbólica. Havia uma cerca velha e torta, que eles haviam erguido às pressas para tentar delimitar um acesso privativo deles a uma das nascentes que agora estava inequivocamente em minhas terras. Pedi ao operador que a removesse. O barulho do motor e a imagem daquela cerca sendo arrancada do chão como um dente podre foram, para mim, a materialização da justiça, a remoção do último obstáculo entre mim e o meu direito. Ao final da tarde, o caminhão de mudanças partiu, levando Pedro, Marta, Roberto e o que restava da dignidade deles. Deixaram para trás uma casa revirada, suja, mas, finalmente, livre da presença usurpadora deles. Quando o último portão se fechou e o silêncio voltou a reinar na Fazenda Esperança, olhei para seu Jamil, que tinha os olhos marejados. Eu não te disse, João. Ele me abraçou, com a força de um pai. A justiça da terra pode até mancar, mas não falha para quem tem o coração no lugar certo e a verdade do seu lado.
Seus pais, onde quer que estejam, estão sorrindo hoje. Entrei na sede da fazenda. A casa da minha infância. O cheiro de poeira e abandono se misturava ao perfume vago das flores que minha mãe costumava cultivar na varanda. Havia muito trabalho a ser feito. Limpar, restaurar, trazer de volta a vida e a esperança àquele lugar. Mas, pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Verdadeiramente em casa. Nos meses e anos que se seguiram, dediquei-me de corpo e alma a reerguer a Fazenda Esperança. Usei parte da indenização que recebi dos meus irmãos. Eles tiveram que vender um apartamento que Marta possuía na cidade e o carro de luxo de Pedro para quitar parte da dívida, para investir em tecnologia, em gado de melhor qualidade, em práticas de agricultura sustentável. Contratei de volta alguns dos funcionários antigos que haviam sido demitidos por Pedro, pessoas leais e trabalhadoras que conheciam cada palmo daquelas terras. A serra improdutiva, onde eu havia passado meus dias de exílio, recebeu atenção especial. Com técnicas de correção de solo e irrigação, transformei aquelas pedras em pastagens verdes e em plantações de frutas exóticas que encontraram um nicho de mercado surpreendente. A Fazenda Esperança, sob minha administração, voltou a ser referência na região, não pela ostentação vazia dos meus irmãos, mas pela qualidade dos seus produtos e pela gestão honesta e eficiente. Pedro e Marta. Soube que se mudaram para uma cidade distante, tentando recomeçar do zero, com o pouco que lhes restou. Nunca mais os vi. E, para ser sincero, não senti falta. A ferida da traição cicatrizou, mas a memória da injustiça serviu como um lembrete constante do valor do trabalho honesto e da importância de lutar pelo que é seu. Hoje, olhando para a vastidão verdejante da Fazenda Esperança, para a sede restaurada que voltou a ter o cheiro de bolo de fubá da minha mãe e o som das risadas dos meus filhos, sim, casei-me com uma veterinária da cidade, Ana, que compartilha comigo o amor pela terra e pela vida no campo, sinto uma paz profunda. Meus pais, de alguma forma, sabiam. Eles confiaram em mim, no filho bonzinho e sem ambição, para preservar o verdadeiro legado da família, o amor pela terra, o respeito pelo trabalho e a inabalável fé na justiça. E eu, a decepção, finalmente entendi que minha maior força não estava em provar algo para os outros, mas em ser fiel a mim mesmo e aos valores que eles me ensinaram. A Fazenda Esperança, mais do que uma propriedade, tornou-se o símbolo da minha resiliência, da minha vitória. E cada nascer do sol sobre aqueles campos é um lembrete de que, mesmo nas terras mais áridas da vida, com fé e trabalho, sempre é possível colher esperança. E aí, pessoal, que jornada a do João, hein? Da humilhação e da perda, a descoberta da verdade e a retomada triunfal do que era seu por direito. Uma verdadeira aula de resiliência e de como a justiça, mesmo que demore, não falha para quem tem a coragem de lutar por ela. Essa história nos mostra que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos debaixo de muita poeira e cercas tortas, esperando apenas a nossa determinação para serem revelados. Se você curtiu essa reviravolta emocionante e acredita na força da verdade, já sabe, né? Deixa aquele like caprichado. Compartilhe essa história com quem precisa de uma dose de inspiração para não desistir dos seus direitos e se inscreve no canal. Porque aqui, meu amigo, tem muita história de superação, de injustiças desmascaradas e de finais que lavam a alma vindo por aí. Fica ligado e até a próxima!